Olá! O episódio de hoje da série Biblioteca de Alice é sobre o livro Desacelera, da Gabriela Brasil, uma amiga e colega desse universo da organização e produtividade. Aliás, se você ainda não conhece o trabalho da Gabriela Brasil, eu super recomendo. Ela tem bastante material, bastante conteúdo. Sem falar que a gente tem uma visão bem parecida com relação à organização e produtividade. Cada uma fala, claro, do seu lugar e da sua forma de lidar com esse tema, mas trocamos muito uma com a outra e eu aprendi muito com ela ao longo desses anos todos. Como eu li o primeiro livro dela, Conexão Essencial, fiquei com a sensação de que esse livro é, de certa forma, uma continuidade do que ela falou no primeiro. Apesar do primeiro ter mais relação com o universo do digital e esse aqui falar numa pegada mais ampla com relação à vida como um todo. De qualquer forma, você não precisa ter lido o primeiro livro para ler esse daqui. Mas eu super recomendo que você leia os dois. São pegadas diferentes e que se complementam de alguma forma. Em todos eles, a ideia é você no centro, fazendo suas escolhas e buscando o que te faz bem, o que é realmente importante para você. Eu trouxe esse livro aqui nesse canal que se propõe a falar sobre organização e produtividade, pois já deu para ver, ele fala diretamente desse tema. Fora que eu já tinha prometido para a Gabi que eu faria uma resenha desse livro, porque eu acho que é importante que a gente dissemine cada vez mais, espalhe a organização por aí. Mas enfim, vamos ao livro. Ele é dividido em 11 capítulos, sendo que nos primeiros a Gabi fala um pouco mais sobre o contexto que a gente está vivendo, a realidade contemporânea e quase um diagnóstico dessa nossa era. Fala sobre como vivemos acelerados, cansados, distraídos e sobrecarregados. E então ela vai apresentando alternativas e caminhos associados ao método dela, que tem os pilares autoconhecimento e ação. No autoconhecimento, o foco está no essencialismo e nos ciclos da natureza, e no pilar ação, na reconexão e na mentalidade de organização. A Gabi compartilha muito da sua própria trajetória nesse livro para demonstrar os temas que ela está abordando e, ao mesmo tempo, ela traz um embasamento muito legal, com muitas leituras, artigos técnicos, uma visão ampliada e embasada mesmo de tudo que ela está trazendo aqui. Eu quero começar com um trecho logo no primeiro capítulo, em que ela fala: quando comecei a jornada em busca de viver com menos coisas e mais experiências, menos trabalho e mais cochilos, fortaleci minha relação comigo mesma e com as pessoas ao meu redor. Não foi de uma hora para outra, nem teve unicórnios e pipoca doce, mas foi possível. Há anos escolhi o caminho do essencialismo com mais respeito aos processos de transformação da vida. Como uma pessoa orientada para crises, de alguma forma as aprecio. São oportunidades de desintegração para reestruturação. Ao enxergar a impermanência das coisas, é inevitável não contemplar o existir. Só que a transformação pessoal não é simples nem rápida. O processo constante de transformação muitas vezes vem acompanhado de ansiedade, angústias e crises existenciais. Eu trouxe esse trecho porque ele traz um pouco um resumo do que ela vai trazer aqui, né? E da relação dela mesma com esse tema. E eu acho que tem uma frase logo em destaque nessa mesma página que fala: o mundo não vai parar de chamar sua atenção, é você que precisa aprender a desacelerar. E esse é o objetivo do livro, né? Te ensinar a desacelerar, mas primeiro conectando você a observar as coisas ao seu redor, o ritmo do mundo e o seu próprio ritmo, para que a partir daí você possa construir esse caminho de desaceleração que vai te trazer para o ritmo que é particular e só seu. A partir daí, são muitas as reflexões que eu poderia trazer nesse livro da Gabriela Brasil, mas eu escolhi apenas algumas, até para não dar muito spoiler do que o livro traz aqui, porque eu quero mesmo que vocês entrem em contato diretamente com a palavra da Gabi. Mas de qualquer forma, vamos refletir juntos sobre alguns dos temas que ela aborda nesse livro. Mais pra frente, nesse primeiro capítulo, tem uma frase que eu queria trazer aqui pra gente conversar, que é sobre a relação com os métodos de organização. Métodos de organização são parte do processo e não o processo. Esse é um ponto que eu sempre trago aqui para reforçar, que de alguma maneira nas redes sociais, nessa internet, as pessoas que falam sobre organização costumam focar muito nos métodos, nas ferramentas, nos aplicativos
E isso acaba distanciando as pessoas do processo ou levando as pessoas a talvez embarcarem em algo muito pontual e específico, ao invés de fazer uma jornada de descoberta muito mais ampla, que é o que de fato a gente considera como um processo de organização pessoal. E ao fazer isso, ao focar apenas numa coisa, num método, numa ferramenta, acaba nem sempre conseguindo e aí se frustra porque não consegue adaptar aquele método, aquela ferramenta à sua realidade, ao seu próprio ritmo. Então, acho que é um alerta aí para você ficar atento e olhar para esse processo de organização como algo maior, como uma oportunidade de autorreflexão, de autoconhecimento, de percepção a respeito do seu ritmo, dos seus limites e da forma como você quer viver a sua vida, a sua rotina, os seus objetivos e como que isso se dá na sua realidade, na realidade em que você está inserido. E aí tem uma outra parte mais na frente em que ela fala sobre a aceleração, do nosso tempo e o quanto que isso faz a gente perder de vista as sinalizações no caminho. Achei legal que ela faz essa referência à aceleração mesmo, no carro, por exemplo, quando você está numa estrada e aí ao correr demais você acaba perdendo as sinalizações e não vendo que tem uma curva, um desvio ou algo que possa te atrapalhar no seu percurso, no seu caminho. E é mais ou menos isso, que a gente vê acontecer na realidade que a gente está inserido. E um olhar importante que ela traz aqui também nesse trecho e em todo o livro, na verdade, é o quanto que essa aceleração é um componente social e não um componente individual, Não é algo que você está acelerado. Estamos todos acelerados. O mundo está acelerado. A nossa sociedade está lidando com a vida de uma maneira acelerada. E se a gente não olha para o lugar em que a gente está inserido, a gente acaba reproduzindo coisas que nem tem a ver necessariamente com quem a gente é e com o que a gente quer da nossa vida, enfim. Então acho que esse é um bom primeiro passo aí para dar conta dessa aceleração e de como ela, na verdade, se dá na sua realidade individual, sabe? Ao invés de só reproduzir a maneira acelerada que o mundo tá e é como tem que ser e é assim que as coisas são, e eu acho que isso traz uma perspectiva diferente pra gente abordar esse tema. Um outro ponto que eu acho interessante aqui, que ela traz como que a gente tá lidando com as nossas atividades e o quanto que a gente tá viciado em produtividade, no sentido de sempre querer otimizar tudo que a gente faz e aproveitar aquilo que a gente está fazendo ao máximo. Então, os hobbies que viram profissões e tudo que você faz e que você pode fazer sempre melhor e se aprimorar e que, de certa maneira, pode ser algo muito positivo, mas pode também ser só um vício, Ser algo que você está fazendo sem nem refletir sobre o propósito. E aí tem uma frase dela que eu acho que ilustra bem nesse trecho, que é: o foco não é dar conta de tudo, e sim investigar de onde vem a necessidade de estar ocupado o tempo todo. E eu acho que essa necessidade de estar ocupado o tempo todo tem a ver com a dificuldade que essa nossa geração e a nossa sociedade como um todo tem de lidar com o vazio existencial, mas com o vazio também de não ter a agenda totalmente preenchida, de não saber lidar com o tédio, por conta dos dispositivos estarem sempre ocupando esse espaço e a gente não ter esse espaço de reflexão, de desacelerar mesmo, sabe? Então acho que é sempre bom a gente refletir sobre isso, Para onde que a gente está correndo nesse mundo acelerado que a gente está vivendo e como que a gente individualmente quer fazer. E mais pra frente ela fala sobre isso, tem uma frase bem interessante que é mais ou menos isso que eu tava falando aqui, que é: sem espaço, silêncio e tédio, quando teremos tempo para sentir nossas emoções ou imaginar novas realidades? E aí eu acho interessante, nossas emoções era o que eu tava falando, sobre esse vazio existencial e vazios diferentes aí para cada um. Mas o imaginar novas realidades é também esse espaço para a criatividade acontecer, sabe? Para você olhar para suas possibilidades e olhar para os seus desejos. E eu acho que isso é bem interessante para a gente trazer em termos de perspectiva para o seu dia a dia. Nem que nesse vício pela produtividade a gente acabe incluindo para garantir o tempo do ócio, sabe? Eu acho que ele pode ser importante, principalmente para quem já tá nesse processo de vício mesmo, Se forçar a ter o dia do nada, a ter aquela 1 hora de descansar, de desacelerar, eu acho que isso pode ser importante.
E aí uma outra reflexão tem a ver com a forma como a gente está se abrindo a tudo, né? Como se a gente tivesse que saber de tudo um pouco o tempo inteiro. E aí tem um trecho que ela fala: dessa forma, as pessoas estão deixando de ser seletivas, deixando de fazer escolhas e tentando realizar um pouco de tudo. O resultado é a sobrecarga mental, física e emocional. Quanto da sobrecarga que você está vivenciando no seu dia a dia hoje não tem a ver necessariamente com o fato de você ter dificuldades de fazer escolhas ou com o fato de você acreditar que você precisa dar conta de tudo mesmo, né? De ser perfeito em todos os aspectos e todas as áreas da sua vida, ou você precisar estar sempre satisfeito ou buscando essa satisfação o tempo inteiro, sem saber lidar com as frustrações que são inerentes da vida, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar, e ela traz isso aqui, em que as nossas escolhas, elas precisam acontecer com intencionalidade. Elas não podem ser simplesmente uma reação automática ao que se apresenta, sem que você tenha esse espaço e esse tempo de refletir antecipadamente e pensar a respeito do que realmente você quer fazer, seja em termos de atividade, seja em termos de rotinas, hábitos, seja em termos de aproveitar ou não uma determinada oportunidade. Se você direciona através da intenção, né, da reflexão que vai gerar uma intenção, fica mais fácil fazer escolhas e elas costumam ser um pouco mais ligadas ao que de fato vai trazer essa sensação de preenchimento, sabe? E aí tem uma frase que eu amei, obviamente vocês vão entender por quê, em que ela fala: é possível achar o equilíbrio entre a produtividade que o mundo acelerado e imprevisível impõe e a vida leve e de valor que se deseja. É você não se desconectar totalmente desse mundo que é acelerado e que você está inserido, e ao mesmo tempo você poder trazer mais de quem você é e das suas intenções, das suas escolhas para a sua vida, para que você se veja na vida que você está construindo e não fique só refém de como o mundo tá, sabe? Ou seja, dá para ter uma vida leve e produtiva. Não dá pra gente ir também na contramão e achar que proibindo os dispositivos e a internet e as redes sociais, ou negar completamente a necessidade de produzir. A gente pode sim fazer uma revolução se a gente junto seguir nesse caminho, né, de negar algumas dessas teorias que estão intrincadas na nossa sociedade, mas isso vai acontecer aos poucos e a gente pode começar questionando algumas coisas e modificando e adaptando individualmente outras para a nossa própria realidade. E aos poucos isso vai fazendo um movimento para que a gente possa rediscutir socialmente a forma como a gente está levando a vida. E aí eu acho que tem um ponto que é, eu diria que talvez o diferencial da Gabi aí no trabalho que ela faz, que é esse olhar para a natureza, esse contraponto. Afinal a Gabi é especialista em organização digital, mas eu acho interessante ela trazer sempre essa perspectiva, esse contraponto, né, da tecnologia e da natureza, e como a natureza pode ensinar bastante pra gente através da observação, às vezes simplesmente. Tem uma frase que ilustra isso, repara: como as plantas, temos que aprender a crescer no nosso tempo, observando tanto as folhas quanto as pestes que podem incomodar. É a gente poder focar no cuidado, no que a gente precisa para crescer e se desenvolver e florescer. E eu, quando estava lendo esse livro, comentei com a Gabi o quanto que eu me conectei com algumas das falas que ela trouxe aqui, e com o próprio nome do método dela, por conta de estar fazendo estágio numa abordagem na psicologia que chama abordagem centrada na pessoa. E na abordagem centrada na pessoa, o Carl Rogers fala sobre a tendência atualizante como sendo um preceito dessa abordagem, que é o não acreditar que toda pessoa com as condições adequadas e ideais tem o potencial de se tornar quem se é, de expressar toda a sua autenticidade. E eu acho que isso tem a ver com isso que ela está falando aqui, sobre essa questão do cuidado, de como que, assim como as plantas, né, elas podem se desenvolver se elas tiverem o solo adequado, as condições de iluminação, de nutrição, o reparo com relação às pestes que possam vir. É a mesma coisa do que eu acredito que aconteça com a gente, da gente precisar também ficar atento
às condições em que a gente está inserido e se cuidar dentro dos cenários em que a gente possa estar. Lembrar que a gente é natureza, né? Lembrar que a gente também tem nosso próprio ritmo, assim como as épocas de colheita e as épocas de plantio, como isso é diferente para determinadas espécies, por exemplo, e a gente lembrar que a gente está integrado nesse mesmo ecossistema, né? E que uma coisa que você faz para um vai interferir no ciclo de outros, como que olhar para isso pode te ajudar também a tomar decisões e fazer escolhas mais saudáveis para a sua vida. Nessa parte que ela fala sobre a natureza, ela fala também sobre o nosso ritmo individual, e isso tem a ver também com o nosso metabolismo, com o nosso relógio biológico, né, com os ciclos circadianos, com relação aos ciclos, por exemplo, menstruais, nas pessoas que menstruam. E eu acho que isso é importante também pra gente pensar que a gente é parte, sabe, da natureza e que a gente não tá distante, e que acontece com a gente também esses ciclos biológicos, metabólicos. A gente também interfere e sofre interferências, que a gente também tem nosso próprio ritmo, né? Eu acho que isso é importante também. E aí, pra finalizar, eu quero trazer uma reflexão aqui, que eu acho que a Gabi abordou super bem, mas eu acho até que poderia ter... Daria um livro inteiro, tá, Gabi? Acho que a gente pode fazer esse livro junto, de repente, da gente falar um pouco sobre essa questão da cronomeritocracia. Eu não tinha ouvido falar, esse termo eu não conhecia. E foi desenvolvido, na verdade, pela Michelle Prazeres, segundo tá aqui no livro, que é uma pesquisadora em aceleração social do tempo, e eu achei isso interessantíssimo. O quanto que o tempo é relativo, e como a gente não tem as mesmas 24 horas, apesar de alguns coaches gurus da internet falarem sobre isso, como se isso fosse uma prerrogativa para que você precisasse dar conta de tudo, enquanto outras, já que outras pessoas conseguem, porque você não. Né? E como se isso dependesse de você ter disposição e foco e motivação e determinação, trazendo uma questão que é social para uma questão individual. E aí, obviamente, que fazendo isso, a gente deixa de olhar para o problema como um todo. A gente deixa de olhar para as questões como a sobrecarga feminina, como que nas famílias, na maior parte das vezes, as atividades relacionadas aos filhos e ao cuidado com a casa estão sob a responsabilidade das mulheres, o quanto que a sociedade exige da mulher que seja guerreira e que esteja sempre fazendo 1,5 milhão de coisas ao mesmo tempo, quanto são negadas oportunidades também às mulheres, isso falando sobre o recorte de gênero, né? Mas a gente poderia falar coisas semelhantes num recorte social mesmo, de raça, de sexualidade. A gente poderia estar falando de N preconceitos que a nossa sociedade tem com os indivíduos de determinados grupos, de minorias ou maiorias minorizadas, que acabam afastando esses indivíduos de oportunidades de serem de fato mais produtivos em suas vidas, né? E afasta de alcançarem esse nível de satisfação que a gente está falando aqui. Então, acho que a gente precisa falar, assim como a gente já tem, enquanto sociedade, discutido a meritocracia como uma balela, eu acho que a gente precisa falar também sobre a cronomeritocracia como algo que não ajuda. Quando a gente fala essas expressões como essas, né? Todos temos 24 horas. Não é verdade. Nós não temos as mesmas oportunidades, nós não temos todos as mesmas 24 horas. Algumas pessoas precisam acordar mais cedo para poder pegar a condução, enquanto outras conseguem morar, por exemplo, perto do trabalho. A gente tem pessoas que não precisam se preocupar com seus filhos ou com sua casa, porque tem pessoas para poder fazer isso por elas. Então, acho que é importante que a gente olhe para esse contexto como um todo, para que a gente tire também uma parcela de culpa e de sobrecarga que a gente se coloca, mas também para que a gente possa investigar e se dar conta da realidade que se apresenta para todos nós, enquanto sociedade, para que a gente possa pensar em alternativas para mudar isso e mudar junto. Enfim, apareceram outros assuntos igualmente interessantes como esses que eu trouxe aqui, mas eu não quis tirar a graça da leitura e eu não quero também apresentar o método da própria Gabi, então eu acho que isso vocês vão ver no material e no conteúdo que ela própria desenvolve.
Eu quis abordar aqui alguns aspectos que eu acho que são algumas reflexões e provocações que o livro traz e que a gente pode seguir fazendo enquanto comunidade, essa troca para refletir. Todo esse livro ele é costurado com muito afeto, cuidado, atenção. A Gabi é meio nerd como eu, assim, com essa preocupação, com essa intencionalidade nas coisas que faz, buscar as referências, de olhar para bibliografias. Então você vai ver muitas referências aqui nesse livro. Ela não é leviana nos pontos que ela levanta, muito pelo contrário, ela traz uma perspectiva científica, com pensadores, com filósofos, falando sobre esses temas e a sua própria experiência, né? Eu quero agora terminar então esse livro com um trecho que diz, lá pro finalzinho: é uma caminhada. Não é algo que se dá de uma hora para outra, mas que nos acompanha pela vida. Por isso é tão importante não trilhá-la a sós. Não precisa ser a sós, porque tudo isso que vimos juntos é muita coisa. Por isso, convido você a estar em comunidade. Para desacelerar, temos que fazer isso juntos. Vamos descobrir juntos, cocriar, colaborar, conectar. É difícil, é complexo, mas podemos criar um movimento de fazer menos, com mais calma. E quando nos dermos conta, as empresas que adotaram semanas reduzidas reterão os melhores talentos, o que fará com que o mercado reaja em conformidade. E acredite, isso já está acontecendo. Mais políticas para desconexão e descanso aparecerão por aí afora. Aos poucos, sigo esperançosa de que as realidades mudarão e de que eu possa ter saúde e disposição para acompanhar essas mudanças. Convido você a desacelerar para podermos cuidar da natureza e das pessoas e permitir que elas vivam os outros tempos de ser. Convido você a sair da correria para fazer revolução e poesia. É isso. Tamo junto, Gabi. Eu também espero que a gente possa alcançar isso e eu espero poder continuar junto contigo, co-criando, disseminando essa palavra, né, da organização como um caminho possível e que isso seja feito, como diz aqui no subtítulo, com humanidade e leveza. É isso, espero que vocês tenham gostado das reflexões que eu trouxe aqui hoje. Deixa aqui nos comentários se você já leu ou se interessou a ler esse livro. Me diz o que achou do vídeo. Não esquece de curtir, de encaminhar para alguém que pode se interessar por esses temas. Confere se você já está inscrito no canal e até o próximo livro.